Olá pessoal, legal? Boa tarde. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre algo que tem sido muito comentado nas igrejas. Eu sou o apóstolo Júlio César, sou pastor-presidente da IANAF Brasil, Ministério Nova Aliança em Fé, também no movimento hashtag que é SDF, que seja de dentro para fora. Nós temos sido muito questionados, muita coisa tem sido perguntada sobre a igreja, sobre o movimento profético e apostólico que nós temos vivido já há alguns anos no Brasil. Algumas pessoas têm falado muito e perguntado muito sobre essa nuvem de avivamento que se fala que está chegando e que existem algumas manifestações. Bom, vamos lá. A nossa visão, eu vou tentar sintetizar aqui o que nós temos entendido, né, com relação a isso, é que existe um cuidado de Deus muito grande para esse tempo. Quem vem da geração do final dos anos 80, anos 90, que pegou aquele movimento de adoração louco, onde nós sentimos a presença e realmente havia uma nuvem de avivamento sobre o Brasil e infelizmente muita gente se perdeu, poucos foram aqueles que hoje são remanescentes dessa geração e que vivem essa cultura do reino de Deus. E talvez você entenda isso, que de tempos em tempos se levanta um movimento diferente, de tempos em tempos se levanta uma visão diferente. A igreja começa a trabalhar no Brasil dentro de um segmento e alguns ministérios se destacam muito. Alguns ministérios parece que começam a bombar, que fica um negócio assim fantástico. E o que acontece é que nós temos entendido que o que Deus está fazendo para esse tempo, Ele está levantando precursores, Ele está levantando homens e mulheres que vão anunciar o evangelho do reino de Deus, o evangelho da verdade, o evangelho do amor. Por que eu estou falando isso? Porque você não vai conseguir encontrar hoje, como já se viveu muito no Brasil, essa condição de em que ministério está sendo focado, qual a igreja está sendo trabalhada com relação a isso. Nós temos hoje N igrejas, um grande número de igrejas que têm trabalhado dentro dessa visão de reino de Deus. Muitas pessoas estão sendo ativadas nesse conceito de reino, mas é um tempo muito precioso, porque eu tenho entendido isso, que o Senhor está quebrando muito o jugo de religiosidade. Nós não estamos falando hoje de uma igreja que trabalha o amor, trabalha o conceito de reino de Deus, de uma igreja sem doutrina. Não, muito pelo contrário. A nossa doutrina é a doutrina do reino, é Bíblia, é a doutrina apostólica, é a doutrina de Atos dos Apóstolos. O que nós temos falado muito é com relação a costumes que estão sendo quebrados. Eu falo muito sobre isso. Hoje nós temos uma geração de decepcionados com a igreja, decepcionados com o evangelho. Nós somos o povo mais cruel e mais dividido da face da terra quando falamos de religião. E eu queria que você entendesse isso. Eu queria que você entendesse que o que Deus está fazendo para essa geração é exatamente quebrando o jugo da religiosidade. Nós somos a geração, ouvi isso há pouco tempo na casa de oração, nós somos a geração que estamos quebrando a religião, nós estamos desviando os crentes para o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Nós falamos de convergência, isso tem sido muito falado nesse tempo e você precisa entender isso. Quando nós falamos de uma grande nuvem de avivamento que está sobre o Brasil, temos ouvido falar nisso, algumas pessoas falaram nisso. Eu quero dizer para você que são pequenos focos. Hoje o Brasil está pulverizado de pequenos focos de avivamento. Pequenos focos, são pequenos focos que se nós olhássemos, tivéssemos uma visão do céu para cá, nós iríamos ver pequenas chamas sendo acesas numa igrejinha de bairro, numa outra igreja, num ministério um pouquinho maior. E por que isso está acontecendo? Porque o próprio Deus não vai centralizar o foco de avivamento dando crédito a um ministério, dando crédito a uma placa. A igreja somos nós individualmente, você é a igreja de Cristo. Então, o teu relacionamento vai gerar esses pequenos focos que juntos vão formar um grande fogo de avivamento pelo Brasil. Ou o seu relacionamento com Deus, a sua adoração, vai gerar uma pequena nuvem. Lembra daquela palavra, da pequena nuvem do tamanho da mão de um homem e que se transformará numa grande chuva de avivamento. Então são pequenas nuvens, pequenos focos de evaporação, de adoração, que vão gerar no céu essa grande nuvem de avivamento e que será derramada sobre o Brasil. Este é o tempo. Eu costumo dizer isso, eu tenho falado muito sobre isso. Todo tempo de crise, todo tempo de dificuldade na história do Evangelho, ela foi o prenúncio de um grande avivamento. E nós temos vivido isso, nós temos entendido isso.
nós conseguimos entender que um profeta só de Deus, um homem de Deus sozinho, ele clamando aos céus por fogo, e o fogo é derramado, quando ele oferece aos céus água, ele oferece aos céus aquilo que é mais importante para aquela geração. Eu falo de Elias no monte, quando ele desafia os profetas de Baal, e antes de clamar para que o fogo descesse, ele derrama água, que era o bem mais precioso para aquela época. A água é a vida, a água era tudo. Cavavam-se poços para poder aumentar a sua criação, para que você pudesse sobreviver com a sua família, você tendo água. E ele pega o bem mais precioso e ele simplesmente encharca o altar. O que Deus está querendo dizer com isso? Pega aquilo que você tem mais precioso para Deus. A água que você tem para oferecer para Deus é a sua adoração. A água que você tem para oferecer para Deus é a sua fidelidade. Independente do ministério, independente da placa, independente do costume, independente de tudo que você tenha vivido e tenha aprendido. Este é um tempo que nós temos que procurar congregar para adorar ao Senhor. Nós somos a maior geração de desigrejados hoje como religiosos. O Evangelho nunca teve isso ao longo dos anos e hoje as pessoas estão críticas em adorar, porque a igreja se formou um lugar de petições, um lugar onde você vai procurar a Deus para ser servido e não para adorá-lo. A igreja é um lugar onde você vai para adorar ao Senhor, onde você vai se derramar para Ele, onde você vai apresentar para Ele aquilo que Ele tem procurado. Ele tem procurado adoradores em espírito e em verdade, verdadeiros adoradores. E essa verdadeira adoração não pode se limitar à igreja. Aí entra uma quebra do costume, em que você se veste para ir à igreja, em que você tem toda uma parlamentação para estar dentro de uma congregação, mas a sua vida não é uma vida de adoração. O grande avivamento ele vai começar na sua casa, o grande avivamento vai começar na sua vida, o grande avivamento vai começar quando você abrir mão dessa condição toda de religiosidade e começar a viver esse conceito de adoração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A igreja precisa parar de apontar pecados, de pregar sobre pecados, porque o pecado está na nossa essência. Nós nascemos frutos do pecado. Nós precisamos começar a ministrar amor, começar a ministrar cuidado de Deus sobre a vida das pessoas. Nós somos sal e precisamos causar sede na vida dessas pessoas. E quando elas tiverem sede, porque somos atraentes como sal, trazemos o sabor para a vida dessas pessoas. Elas vão querer saborear e provar da água da vida. E aí nós vamos apresentar a ela da água, da fonte da vida. E essas pessoas precisam se apaixonar por Jesus. Ninguém serve e obedece a quem não ama. Nós somos os responsáveis, os precursores. Nós somos o piso por onde essa geração que vai viver o reino de Deus, que vai proclamar o reino de Deus sobre a terra, vai caminhar. Lembre-se disso. Esse é o tempo da sua responsabilidade. Hoje é domingo, dia 25/11/2018. Guarde essa data e essa palavra. Nós vamos falar muito mais sobre isso, a gente vai bater alguns papos. Compartilhe esse vídeo, dá um cliquezinho aí no sininho para que quando eu estiver baixando mais alguma coisa, para que você venha estar ouvindo. Comente, se você quiser falar comigo, pode me chamar. Pode me chamar, eu passo o meu telefone, a gente vai estar conversando pelo WhatsApp, mas vem comigo, tá bom? Curte, compartilha, me segue e a gente vai estar falando sobre muitas outras coisas interessantes com relação ao reino de Deus. Existem vozes proféticas para essa geração e esse é o tempo de nós começarmos a caminhar no profético. Nós só vamos viver coisas sobrenaturais quando começarmos a viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e até a próxima, até o próximo vídeo. Vamos junto!